Estamos expondo a carta aos Efésios, estamos no primeiro capítulo. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o papel do Filho na obra da redenção. E hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. E o nosso texto básico hoje é Efésios capítulo 1. Nós leremos os versos de 10 até o verso 12. 1, de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Vou ler a metade do verso 9 em diante para fazer sentido a lógica do texto. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos meditado nesse texto desde a semana passada e temos pensado de uma maneira muito especial no papel que Deus Filho tem em todo o processo da nossa redenção. Papel esse que é muito mais do que apenas o papel de um homem que veio a esse mundo e que morreu numa cruz. Nós estamos falando de alguém que fez isso, mas de alguém que existia eternamente e que vai existir eternamente. Alguém que esteve presente na criação e alguém que é também o mantenedor, o sustentador da sua criação. Aquele que deu início a todas as coisas como nós as conhecemos hoje, mas também aquele que é o agente da consumação de todas as coisas. Em outras palavras, nós estamos falando de um Jesus que é Senhor da própria história. Quando Paulo trata disso aqui, se você observar bem, lendo os versos de 3 até o verso 14, você vai ver que a maior parte desses versículos que tratam da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a maior parte desse texto, ele é dedicado exatamente para tratar da obra do Filho. Isso não significa que o Filho seja mais importante do que o Pai ou que o Espírito Santo, mas o fato é que na economia divina, quando Deus planejou a nossa salvação, Ele concedeu ao Filho uma parte extremamente importante e muito abrangente em relação a todas as coisas, desde a criação até a consumação. E nesse interregno entre criação e consumação, é também papel do Filho a obra da redenção, do resgate daqueles a quem Deus escolheu e predestinou para serem seus. Então, primeiramente, nós vimos que Deus Pai é a fonte ou a origem de toda a bênção que desfrutamos, que dele também procede todo o projeto que levou à nossa salvação, seja da nossa escolha antes da fundação do mundo, seja do enviar o seu Filho a esse mundo, sendo nós ainda pecadores, seja da consumação em termos de dizer os tempos e as épocas e os momentos certos em que todas as coisas hão de serem consumadas. Se os irmãos se lembrarem, lá em Atos, quando os discípulos, pouco antes de Jesus ser elevado aos céus, os discípulos então ficam curiosos e perguntam para ele: Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino a Israel? A palavra de Jesus é: não vos compete saber tempos ou épocas que Deus reservou para a sua própria autoridade. Mas, é claro que, embora a iniciativa, não é, do plano de salvação, o próprio planejamento da salvação seja da autoridade do Pai, a execução foi dada ao Filho. A sua iniciativa ela é exposta
não apenas no que diz respeito à maneira como Deus planejou, mas a iniciativa de Deus em nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, ela é descrita também em termos da maneira como Ele enviou o seu Filho ao mundo para fazer essa obra, para realizar esse plano por nós. Então, Deus é tanto aquele que tem nos abençoado, quanto aquele que nos escolheu, quanto aquele que nos predestinou, quanto aquele que nos adotou como filhos, mas também é aquele que concedeu-nos gratuitamente a sua graça no amado, no seu amado Filho, em quem Ele tem todo o seu prazer. E é exatamente sobre isso que nós temos falado, não é? Sobre o que Deus realizou e continua realizando na nossa vida e nesse mundo através do seu Filho amado. É Ele, não é, que deu essa autoridade, é Ele que firmou a Jesus como aquele que podia fazer toda essa obra, mas é Ele também que tem feito algo maravilhoso, é Ele que tem desvendado os nossos olhos, que tem aberto os nossos olhos para compreendermos a sua própria vontade, a vontade essa que Ele propôs realizar em Cristo Jesus e que Ele propôs fazer convergir para o próprio Senhor Jesus no devido tempo, da forma como Ele bem quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nesse sentido, Jesus entra mais uma vez como protagonista na execução do plano do Pai, sendo Ele mesmo aquele que trouxe até nós o que Paulo chama de dispensação da plenitude dos tempos. Paulo, quando ele vem descrevendo a obra do Filho, a partir do verso 6 até o verso 12, mas no verso 10 ele diz que Deus fez convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, e de forma bem mais simples, é que com a vinda do Filho a esse mundo, Deus fez com que todas as coisas fossem direcionadas para Ele, fossem realizadas por meio dEle, e fossem realizadas para a glória dEle. Então tudo dependeu e depende, continua dependendo de Jesus. E só para entendermos bem a importância do papel do Filho, irmãos, nesse aspecto, ou na execução desse plano pleno, não é, que envolve a convergência de todas as coisas para Ele, se você depois com calma resolver dar uma olhada nesse texto, aí nesses 6, vou fazer igual a Dilma aqui agora, não é possível, né? Os versículos de 6 até o verso 14, né? Se você observar a quantidade de vezes que Jesus Cristo é mencionado nesses versículos, ou pelo nome, ou pelo título como, por exemplo, Cristo, Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, ou o Senhor Jesus Cristo, o amado, ou por pronomes possessivos, pronomes como, por exemplo, ele, dele, você vai descobrir na sua conta que nada mais, nada menos do que 15 vezes todas as coisas apontam para Cristo. Apenas nesses versículos, nesses 12, 13 versículos que nós temos aí, 12 versículos que nós temos aí. Então nós já vimos na semana passada que em Jesus nós temos a redenção. Vimos que em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados, os nossos pecados foram cancelados. Vimos também que em Jesus nós temos abundância da sua graça. Graça essa que se manifestou nos concedendo sabedoria e também prudência. Sabedoria que nos dá o conhecimento, prudência que nos dá a capacidade de pegar o conhecimento e aplicá-lo de forma prática na nossa vida. Mas ainda uma última e importantíssima informação, que é o que nós queremos tratar nessa noite com os irmãos a respeito de Jesus. Jesus é aquele em quem nós temos a consumação de todas as coisas e de todos os tempos. É nele que se consuma, que se completa, que fecha todas as coisas. Paulo não apenas se refere à nossa redenção nos termos da riqueza da graça de Deus, o que já é maravilhoso, que já é mais do que o que nós merecemos, mas ele acrescenta essa expressão na dispensação da plenitude dos tempos. E essa expressão, ela aponta exatamente para o governo de Deus em relação ao tempo, e tudo aquilo que envolve o tempo, tanto em relação
a nossa redenção, quanto em relação a tudo aquilo que ele espera fazer até o dia em que ele mandará o seu filho de volta a esse mundo para consumar todas as coisas. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 4 a 5, ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo diz que isso tudo aconteceu na plenitude do tempo, no tempo exato, no máximo. Essa ideia de plenitude dos tempos é a ideia de algo que vai subindo, subindo, até chegar ao ponto máximo, onde todas as coisas se completam. E ele diz: a nossa redenção só se completou lá. Isso tem a ver, e a gente vai ver depois no decorrer do texto, não apenas conosco, mas até com quem veio antes de Jesus. O fato é que a redenção sempre foi por meio de Jesus. As pessoas precisavam crer na vinda do Messias. Elas tinham que colocar toda a sua confiança de que aquela promessa feita lá no Éden, de que Deus traria um descendente da mulher, que mesmo ferido no calcanhar pela serpente, feriria o descendente da serpente mortalmente. E isso iria culminar com a plenitude dos tempos. O máximo de tudo aquilo que Deus faria conosco começou exatamente com a vinda de Jesus a esse mundo. Nós estamos vivendo, não é que a plenitude dos tempos foi o dia do nascimento de Jesus ou o dia da morte de Jesus. Nós estamos vivendo agora na plenitude dos tempos, no máximo daquilo que Deus se propõe a fazer por cada um de nós. Não há nada que ainda vai ser feito, exceto o fato de que Deus ainda está cumprindo o tempo, e a gente vai ver um pouco mais à frente, que esse tempo também tem a ver com a plenitude daquilo que Deus se propôs a fazer na nossa vida, e através da nossa vida, no cumprimento da grande comissão nesse mundo. Nós devemos nos lembrar que uma das palavras-chave que nós temos aqui nesses versículos de 10 a 12, é justamente a expressão desvendando-nos, tirar a venda. A ideia é que quanto mais para trás na história nós vamos andando, mais as pessoas estão vendadas, menos elas podem enxergar. Elas não estão impedidas de crer, mas menos elas podem ver. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, lá em Abraão, nós temos que pensar que Abraão também esperava o cumprimento dessa promessa, mas ele via muito menos do que o que nós podemos ver hoje. Mas se você caminha mesmo no Antigo Testamento e chega lá em Isaías 53, você vê que em Isaías 53 Deus já tira um pouco mais da venda. E Isaías 53 é uma descrição maravilhosa, cerca de 800 anos antes de Jesus vir a esse mundo, de como Jesus viria a esse mundo, como ele seria, como seria o sacrifício dele e o sofrimento dele, com detalhes minuciosos ali. Mas quando Jesus nasceu e ele chegou a esse mundo, as pessoas ainda não estavam completamente desvendadas. Elas não estão desvendadas. É por isso que João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles ainda tinham dificuldade de enxergar que em Jesus haveria plenitude de todas as coisas. Então ele veio para os seus e os seus não os receberam. A luz estava no mundo, mas eles preferiram mais as trevas do que a luz. Então nesse aspecto, irmãos, a plenitude dos tempos, ela aponta também para o fato de que esse é o tempo em que nós podemos enxergar mais do que qualquer outra pessoa no passado já enxergou. Mas isso não deve nos tornar orgulhosos ou deve nos tornar cheios de nós mesmos, achando que nós somos os melhores. Porque a Bíblia diz também que a quem mais é dado, mais será requerido. O peso da mão de Deus sobre aqueles a quem já foi anunciado o Evangelho de Jesus e que já puderam ser apresentados ao Filho de Deus será muito maior do que para aqueles que viveram antes de nós lá no Antigo Testamento. Então, Deus, através de Jesus, ele, na plenitude dos tempos, ele vai tirando a nossa venda. O fato é que mesmo vivendo na plenitude dos tempos, nós ainda convivemos com o mundo completamente vendado. De que maneira que as pessoas são desvendadas no seu conhecimento a respeito do amor de Deus? A Bíblia mesmo diz, né? A fé vem pela pregação. A fé vem pelo anúncio da verdade. Se não houver quem pregue, como é que eles vão crer?
Como é que eles vão abrir os seus olhos? Paulo, quando ele fala da sua conversão, não é a descrição que Lucas faz lá em Atos da conversão de Paulo, foi quando ele reconheceu Jesus, a messianidade de Jesus, caíram dos seus olhos como que escamas. Ele passou a enxergar algo que ele não podia enxergar, que ele não tinha como ver. Embora houvesse um fenômeno físico acontecendo com Paulo, mas aquele fenômeno também apontava para o fato de que agora Deus abriu os olhos daquele homem que era completamente vendado, e cujo propósito era destruir o nome de Cristo, era perseguir a igreja de Jesus. Mas na plenitude dos tempos, Deus pega aquele homem, tira a sua venda e faz dele o maior missionário de todos os tempos, que já passou sobre a face da terra. O significado básico, portanto, é o de tirar a venda, de abrir os olhos. E também é a lembrança de que todos aqueles que andam sem Cristo, eles continuam cegos. Eles continuam com os seus olhos cobertos, inclusive com relação aos tempos e às épocas. Se eu falar para uma pessoa que não conhece Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus, que eu estou esperando a volta de Jesus, ele diz, esse cara é doido. Como é que ele está esperando a volta de Jesus? Que tempo é esse? Que história é essa? Que loucura é essa? Atos capítulo 1, versos 6 a 8, aquele texto que eu mencionei para os irmãos agora há pouco, vale a pena a gente relembrá-lo. Né? Atos 1, de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui nós descobrimos uma coisa muito importante, irmãos. A plenitude dos tempos tem a ver também com o tempo que nós temos para proclamar o Evangelho de Jesus. Jesus diz, você quer entender sobre o tempo? Você quer discernir sobre o tempo? Lembre-se, esse é o tempo de proclamar o Evangelho do Reino. Esse é o tempo de pregar em Samaria, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Esse é o tempo, irmãos, que Deus tem nos dado para, com os olhos abertos, desvendados e compreendendo a plenitude dos tempos, gastarmos o máximo do tempo e o máximo dos nossos esforços para que outros também possam ter os seus olhos abertos e para que outros também possam conhecer o genuíno Evangelho de Jesus. É assim também que nós compreendemos o que nos versículos anteriores Paulo chama de o mistério da sua vontade. Ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Pela vontade de Deus, Jesus veio a esse mundo e veio no tempo apropriado, no pléroma de Deus, na plenitude dos tempos. Pela vontade de Deus, Jesus veio a esse mundo. Pela vontade de Deus e pela vontade de Deus, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja deve cumprir a grande comissão e discernir dos sinais para a volta de Jesus. E essa é uma responsabilidade que nós temos mais do que qualquer outra pessoa. Quanto mais maduros na fé, quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais nós nos dedicamos a Ele, quanto mais nós dependemos dEle, quanto mais cheios do Espírito Santo, que é a consequência natural, a gente vai ver logo depois, na sequência desse texto, né? Quanto mais cheios do Espírito Santo, tanto mais eu quero aproveitar a plenitude dos tempos. Os nossos antepassados não compreendiam plenamente o plano de Deus em relação à redenção. Muitos entenderam errado. Entenderam errado e por isso eles aguardaram Messias errados, seguiram Messias errados. Outros esperaram por meios não planejados pelo Pai. Outros simplesmente se viram completamente cegos quando se viram diante do próprio Messias. Todo o mistério da vontade de Deus foi revelado em Cristo. Mas sabe, queridos, essa ideia da dispensação, né? A ideia de dispensação aqui é a ideia de alguém que está lá na dispensa e vai liberando, né, aquilo que está guardado, né, aquilo que estava impedido. A palavra que nós temos aí é a palavra que significa administração. Administração de uma casa, ou os afazeres normais de uma casa. Ele está dizendo que Deus abriu os nossos olhos para compreender como é que Deus administra todo o seu reino através do seu Filho. É por meio dele
que Deus faz todas essas coisas. Mas a ideia de plenitude também da palavra plenitude também tem um sentido muito importante aqui, porque plenitude é aquilo que está plenamente preenchido. Plenitude, ou a palavra grega pleroma, né, era a palavra que o marinheiro usava quando ele gritava para o outro que estava lá no porto, dizendo: o navio está cheio. Não dá para colocar mais nada. Está na sua capacidade máxima. Por isso, irmãos, o tempo aqui é também o tempo de discernir da completa obra de Deus, de tudo aquilo que Deus planejou e de tudo aquilo que Deus executou através do seu Filho. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que quando ele diz aqui que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na administração divina, para completar todas as coisas. A palavra que é usada aqui não é a palavra grega cronos, que tem a ver com aquela sucessão das horas, a sucessão de minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos. A ideia aqui não é essa o tempo, mas é a ideia de uma data específica. Então, por exemplo, uma coisa bem simples que todo mundo sabe, se a gente olha e diz assim: é tempo de goiaba. A gente sabe que pode procurar goiaba naquele lugar, naquele tempo, que é um tempo que nós vamos conseguir comer goiaba. Nós temos um exemplo de Jesus, que ele foi passando pelo campo e viu uma figueira no tempo em que ela deveria ter figos. Ou seja, aquele era o tempo apropriado. Não é que Jesus contou a data, desde que ele viu a floração, que ele sabia exatamente que aquilo... Não, ele sabia que aquele era o tempo de figos. Seja pelo tempo, né, pela época do ano, seja pela maneira como ele viu a figueira. E todo mundo sabe que uma das características das figueiras é que no tempo em que ela não tem fruto, ela também não tem folhas. Jesus foi passando, aquela figueira estava coberta de folhas. As figueiras normalmente elas derrubam todas as folhas, soltam as flores, soltam os figos e depois ela brota novamente. Mas Jesus chega lá e não há nenhum figo, não há nenhum fruto naquela figueira. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que mais importante para nós, ao compreender a dispensação da plenitude dos tempos, não é fazer uma contagem de dias, que Jesus disse que nós não deveríamos fazer, porque isso não é da nossa autoridade, isso não é da nossa competência. Não há coisa mais estúpida a se fazer do que começar a fazer contas, pegar as 70 semanas de Daniel e fazer contas de quantos anos já se passou, tal, e para marcar o dia da volta de Jesus. Quem já tentou fazer isso, se saiu muito mal. Quem já tentou marcar a volta de Jesus, saiu muito mal. Porque não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um tempo apropriado e que nós devemos discernir para fazer aquilo que é importante, aquilo que devemos fazer. Um outro exemplo para a gente compreender essa questão da plenitude, a dispensação da plenitude dos tempos, é a ideia de uma gravidez. Embora hoje, a mulher quando fica grávida, ela vai ao médico, ao obstetra, e o obstetra já faz um ultrassom, naquela ultrassom ele mede lá uns ossinhos, faz umas medidas do crânio, e ele diz: você está com tantas semanas. Mas na época de Jesus não havia disso, não havia possibilidade de fazer isso. Então se sabia que haveria um tempo pleno, um tempo determinado, onde a gravidez se completaria, e a mulher daria à luz. E ela não sabia exatamente o dia, então ela tinha que se preparar para isso. Não dava para ligar para o doutor e dizer: doutor, marca uma cesariana para a semana que vem. Assim como não dá para você simplesmente dizer: senhor, manda um recadinho aí, manda um sinal, né, e a gente vai ver daqui a pouco que alguns pediram isso. Os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: senhor, dá um sinal aí para nós. Mas não é essa a ideia. Mais uma vez, irmãos,
o que nós descobrimos aqui é que é da autoridade de Deus por meio de Jesus, mais uma vez, segundo o seu propósito soberano, de revelar-se a nós, no tempo apropriado, da forma como Ele quiser, na hora apropriada da plenitude, quando todas as coisas hão de se cumprir. Essa é uma exortação à nossa vigilância. Saber que Deus mandou Jesus a esse mundo é saber que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. E a qualquer momento, esse tempo se cumpre. E nós devemos estar prontos. A razão pela qual Deus fez assim, nos é apresentada como sendo, de novo, a mesma frase que nós temos repetido aí nos versículos anteriores. Por que Deus fez desse jeito? A única explicação que nós temos é que Deus fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Ou como diz aqui, né, no versículo 11, né, ele fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não precisou de nenhum conselheiro, Deus não precisou de ninguém para poder fazer contas com ele, para saber qual era o momento apropriado. Deus não precisou de nada de ninguém. Sabe a conclusão que nós chegamos sobre isso, irmãos? É que em Jesus nós fomos feitos herança, predestinados segundo os propósitos da sua soberana vontade. E Deus fez isso no tempo que Ele quis. E só fez isso e continua fazendo isso por meio de Jesus. Esse foi o objetivo de Deus. Na plenitude da dispensação dos tempos, ou na dispensação da plenitude dos tempos, né, Ele fez isso a fim de que pudéssemos ser herança de Deus, predestinados, né? Mais uma vez essa palavrinha que muita gente não gosta, mais uma vez predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, inclusive com relação ao tempo e com relação ao modo. Só participamos da herança divina, irmãos, por causa de Cristo. Só nos achegamos a ela porque esse é o tempo de Deus. Graças a Deus por isso, irmãos, que Deus me deu a bênção de viver esse tempo. E de podermos dizer que Deus me tornou herança dele por causa da sua soberana vontade. João, quando vai descrever isso lá no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus fez tudo isso sem conselheiro, Deus fez tudo isso sem precisar de qualquer orientação, apenas a sua vontade. E Ele fez tudo isso sem precisar de qualquer outro recurso, senão da obra redentora do seu Filho, do papel executor do seu Filho, ao enviá-lo ao mundo para consumar a nossa redenção e preparar a consumação de todas as coisas. Se você observar no texto, Paulo, por exemplo, ele vai algumas vezes usar o pronome nós, outras vezes ele vai usar o pronome vós. Por que ele usa esses dois pronomes? Ele alterna entre esses dois pronomes. Porque ele, na verdade, em determinado momento, ele está se referindo a nós, né, o povo dele, o povo judeu, que recebeu tudo isso, e que no devido tempo recebeu a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Outro momento, ele está se referindo a vós, os gentios lá de Éfeso que estavam recebendo essa carta. E ele está dizendo que esses também receberam a mesma herança e se tornaram participantes da mesma herança em Deus. Jesus é aquele que une judeus e gentios. É aquele que une todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, num povo só, num povo que é chamado povo de Deus, igreja de Jesus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí eu quero concluir, irmãos, dizendo que de tudo isso que nós vemos aqui, Paulo vai dizer que a vinda de Jesus, o mistério da vontade de Deus, o cumprimento da plenitude, da dispensação da plenitude dos tempos, tudo isso só tem um único objetivo: o louvor da glória de Deus. É para isso.
É para que Ele seja honrado como o Senhor de todas as coisas, como o soberano sobre tudo. O soberano sobre pessoas, o soberano sobre o tempo, o soberano sobre o modo, o soberano sobre as escolhas. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso, Paulo usa a expressão a fim de sermos para o louvor da sua glória. Desde os nossos antepassados, desde a criação até a consumação, Deus fez e Deus fará todas as coisas por meio de Jesus Cristo e para a sua própria glória. Quais são as aplicações que nós podemos ter nessa noite de forma prática para a nossa vida em relação ao que Jesus é, no que diz respeito ao cumprimento de todas as coisas e à própria plenitude dos tempos? Primeira lembrança de que Jesus é o unificador de toda a criação. É só por causa dele. E é para ele que todas as coisas foram criadas. E é por causa dele que todas as coisas se mantêm. Paulo diz que por causa de Jesus Cristo, até a criação aguarda, gemendo, o dia da redenção. Porque a própria criação, ela sofre com os efeitos do pecado. A criação, como um todo, não pecou. Mas por causa do nosso pecado, nós afetamos toda a criação. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem mostrando, né, que as pessoas matam um rinoceronte só por causa do chifre dele. Não se come a carne, não alimenta ninguém com aquilo. Corta e joga fora. Não serve a todo aquele animal belíssimo, né, com grande dificuldade para a reprodução, ele morre por isso. Por quê? Porque alguém um dia criou uma fantasia. Né? Muitos estão envolvidos em fantasias sexuais por causa do chifre do rinoceronte. E eles matam o animal por causa disso. Nós sujamos os oceanos, nós destruímos a natureza, nós agredimos o nosso semelhante, nós quebramos as nossas promessas. E cada vez que fazemos isso, todos os que estão ao nosso redor, a própria criação, sofre. Mas em Jesus, tudo será redimido. Graças a Deus por isso. Segundo, por vontade do Pai, Ele fez convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as coisas do céu, como as coisas da terra. Qual é a aplicação que nós temos para isso, irmãos, aqui? É que terrível engano é você achar que você pode, de alguma maneira, auxiliar no plano da sua salvação. Que você pode fazer alguma coisa na terra, no céu, ou embaixo da terra, ou de qualquer outra maneira, para que você possa ser salvo. Deus colocou tudo isso em Jesus e ofereceu isso graciosamente a você. A você, Deus convida apenas para que você creia e para que você entregue a sua vida para Ele. E para que você reconheça que Ele veio a esse mundo sem pecado e morreu naquela cruz para que você pudesse ter vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. Terceiro lugar, tudo converge para Jesus. E Ele é o resumo, Ele é o princípio unificador de todas as coisas, desde a criação até a consumação. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em obra, fazei-o de todo o coração, não para homens, mas para Deus. E você deve dar graças a Deus por isso. Mas sabe o que ele diz antes? Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se não houver a palavra de Cristo no seu coração, nada do que você fizer será para Deus, mas será apenas para você ou para outras pessoas. Quarto lugar, nós precisamos buscar a compreensão quanto ao tempo, conscientes de que ninguém jamais vai compreender os propósitos de Deus com relação ao tempo. Eu posso fazer contas, eu posso ter equipamentos sofisticadíssimos para poder entender o tempo. Eu posso usar supercomputadores que fazem bilhões de cálculos por segundo, mas eu não poderei discernir do tempo de Deus se eu não tiver Jesus no coração. Porque não se discerne a respeito do tempo da volta de Jesus
e daquilo que devemos a Ele no devido tempo, a não ser colocando as nossas vidas nas mãos dEle. Aquele texto que eu mencionei para os irmãos agora há pouco, da conversa de Jesus com os fariseus, lá em Mateus capítulo 16, versos de 1 a 4. É curioso que logo depois dessa conversa que Jesus tem com os fariseus, é que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é que estão dizendo por aí que eu sou? E o pessoal diz: olha, estão dizendo que o senhor é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Eles não conseguiam nem mesmo entender quem era Jesus. Mas eles estavam pedindo sinais. E o texto lá de Mateus 16, de 1 a 4, diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera que pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, se repetiu. Qual era o sinal de Jonas? Era o sinal da pregação do Evangelho. Deus manda Jonas lá em Nínive para mostrar para aquela cidade ímpia e pecadora o único sinal que eles teriam da plenitude dos tempos. Jonas vai lá, prega o Evangelho durante 3 dias, 120 mil pessoas, escolhidas por Deus, entregam as suas vidas a Jesus. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem alguma preocupação com relação à volta de Cristo, lembre-se, você jamais será capaz de discernir dos tempos ou das épocas, se você não colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Você não pode compreender nada, nem mesmo do tempo, se não for por meio de Jesus. Porque tudo converge para Jesus. E nós devemos nos lembrar que para os eleitos não haverá sagrado ou profano. Não haverá um tempo de servir a Deus e um tempo de servir a nós mesmos. Não haverá um tempo de me consagrar a Deus e um tempo de viver dissolutamente. Porque se eu consigo discernir do tempo em que eu estou vivendo, e eu estou vivendo na plenitude dos tempos, o tempo esse em que vivemos debaixo da graça maravilhosa conquistada e oferecida por nós em Jesus lá na cruz. E é somente por isso que nós podemos entender: esse é o tempo de nos dedicarmos ao Senhor, esse é o tempo de vivermos para Ele e para a glória dEle. Se você já é alguém que ama o Senhor Jesus e tem declarado a sua fé em Jesus, procure conhecê-lo cada vez mais, porque isso cada vez mais abrirá os seus olhos, desvendará os seus olhos para que você possa compreender todo o mistério da vontade do Senhor. Se você não tem ainda uma experiência com Jesus, eu queria convidar você nessa noite para entregar a sua vida para Jesus, porque isso vai abrir o seu coração e a sua compreensão para coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano. Abra o seu coração para Jesus, venha para Ele. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos nos lembrar que Teu Filho Jesus é o Senhor absoluto de tudo o que envolve a nossa vida. Desde a criação até a consumação. Desde o sacrifício até o dia em que Ele voltará para resgatar os seus. É dele também a autoridade para poder revelar ao nosso coração e à nossa mente o tempo, ó Deus, que devemos discernir para nos consagrarmos ao Senhor e para oferecermos as nossas vidas como instrumentos de proclamação para aqueles que ainda não Te conhecem. Deus abençoe cada um aqui nessa noite, ó Pai, para que Jesus possa ser, como a Tua palavra tem nos desafiado, tudo em todos. E para que nós possamos todos juntos dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.